Caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade neste 5º capítulo às histórias de Jesus e Maria. Jesus curava a todos aqueles que iam em busca dele para aliviar os seus sofrimentos. E procurava também, nestas reuniões, não é, com o povo, passar para eles as orientações que eles precisavam, falar de Deus. E ele, Jesus, era procurado por ricos, por pobres, por todos, porque nem os ricos fugiam dos grandes problemas da época, daqueles problemas insolúveis que só o médico Jesus poderia curar, não é? E a convite do próprio Jesus, a sua mãe Maria então desloca-se de sua casa e vai encontrar-se com o grupo que trabalhava com Jesus. Esse grupo que trabalhava com Jesus era composto, não é, por mulheres, esposas de alguns apóstolos também, e obviamente era composto por admiradores do Cristo, que aquele grupo necessitava de comida, necessitava que lavassem as roupas, passassem, enfim, que fizessem tudo para que eles pudessem então ter uma pregação nos arredores, né, de Jerusalém e de Cafarnaum e de Genezaré, de todas as cidades, enfim, que Jesus visitava. E Marta fazia parte, não é? Marta, Maria, Lázaro cozinhavam também, remendavam essas túnicas, como nós falamos. E na casa de Miriam, a mãe de João Marcos, ali era também uma reunião de irmãos que iam em busca de Jesus, e todos eram ajudados, todos que chegavam perto do mestre, que conseguiam falar com ele, eram multidões, né? E os apóstolos estavam ali para ajudar também, para encaminhar os mais sofredores, e ele ia curando aquelas pessoas e falando para elas de Deus, colocando para eles a razão da vida deles, não é? Que eles tivessem fé, que eles não abandonassem. E Maria diz que percebeu naquele povo que sofria, não é, a parte que cabia aos ricos e pobres. Ela observou que todo mundo neste mundo, inclusive, obviamente, nos dias de hoje, tem a sua cota de sofrimento, independente de ser rico ou independente de ser pobre. E, independente também das posses, como falamos, eles iam em busca do Cristo. Jesus, ele era incansável no atendimento com todos os que se aproximavam dele, solicitando não só a cura para os seus males, mas solicitando também o entendimento, né, do que era aquilo tudo, que eles estavam querendo entender. De repente aparece um homem como Jesus, que cura, que fala, que conforta, que busca na razão daqueles irmãos a existência de um ser superior, de um ser supremo, e que eles, muitos deles, nunca tinham ouvido falar, não conheciam, porque tinham lá eles os seus altares, não é, em casa. Então, nesta missão de levar conforto para o físico e ensinar o que significava o amor, aquele amor que iria cobrir, não é, toda a multidão de pecados, ele, Jesus, incomodava os homens do templo, do Sinédrio, né? Os grandes sacerdotes da época. Ele assim, não só incomodava, como ele participava de um pensamento que era geral ali naquela situação, não é? De que ele seria o rei dos judeus.
E que, na verdade, os fariseus e os grandes do Sinédrio imaginavam que Jesus, em algum momento, ele ia estabelecer a sua religião própria e eles do Sinédrio iriam ficar sem o dinheiro, tudo aquilo que fazia parte, não é? Não queriam que ele trabalhasse no sábado, que ele fizesse curas no sábado, né? Eles o perseguiam sem tréguas. E um dia Jesus disse para um deles: foi o homem feito para o sábado ou o sábado feito para o homem? Então, toda esta complexidade de filosofia, né, da cultura daquela época, tudo aquilo estava incomodando os judeus que queriam seguir apenas Moisés, não tinham a intenção absoluta de seguir mais ninguém e nenhuma nova religião. Então eles estavam empurrando com isso Jesus para os romanos, para que eles viessem assim indispor nas suas respostas com os romanos, para que os romanos fizessem a parte deles e matassem Jesus, não é? Essa é a verdade. Maria tinha um sentimento de preocupação muito forte por tudo aquilo que estava acontecendo, porque Jesus crescia em visibilidade, não é? Todas as vezes que eram reportados estas curas de Jesus para o Sinédrio, ele estava crescendo em visibilidade. A fama dele estava se espalhando por todas as cidades e todos os lugares, e ocorria o fato de virem de todos os lugares e de todas as cidades para encontrá-lo, para saber quem era este homem. Este plano de empurrar Jesus para que ele ficasse contra os romanos, aos poucos foi se realizando. Quanto mais Jesus crescia entre o povo, mais os fariseus tentavam a morte dele. Então, nesta fase em que Maria está ali junto com os amigos de Jesus, ela conheceu José de Arimateia, que era amigo de Jesus. E também de Pôncio Pilatos, governador de Roma, né? Pôncio Pilatos. Então ele, José de Arimateia, pede para conversar com Maria e conta para ela as preocupações que ele tem. E diz para ela também que Jesus corria um perigo iminente. Maria então conta para Jesus esse encontro que teve com José de Arimateia, essas preocupações. E Jesus responde a ela que tudo corria de acordo com a vontade e o planejamento de Deus, seu Pai. Então, nesse ponto, nós entendemos que tudo, obviamente, estava, claro, seguindo um planejamento espiritual. Em nenhum momento Jesus esteve vendido nas informações de que o Sinédrio planejava a morte dele, quem planejava a morte dele e quem estava envolvido nesta morte de Jesus. Ele sabia em tempo real tudo o que estava acontecendo. Existia toda como dissemos aqui, um planejamento espiritual que estava se encaminhando para as coisas que tinham que acontecer. Ele tinha essa presciência de tudo, não é? Todos os planos, como ele diz, estavam de acordo com a vontade do Pai dele. Por isso mesmo, no caso específico de Judas, Jesus estava respeitando o quê? O livre-arbítrio de Judas. Não é? Judas podia ter dito não, quando o convidaram para ir ao Sinédrio e ele resolveu trair Jesus. Ele podia ter dito não. Todos nós somos respeitados na espiritualidade ontem, hoje e no futuro e para sempre a respeito das nossas vontades. Se temos o livre-arbítrio, nós temos que entender que eles respeitam. E Jesus estava ali dando um exemplo, mais um, de que ele respeitava aquilo que Judas poderia fazer. Ele mesmo disse a Maria que não gostaria que isto acontecesse. Mas se ele, Judas, tomasse essa decisão, que fosse assim. Mas ele, Jesus, era sabedor de tudo. Ele já tinha dito também aos seus apóstolos em determinados momentos
mais de uma vez que seria entregue na mão dos soldados e que sofreria muito e, por certo, seria morto. No que os apóstolos se desesperavam. Vocês imaginam um líder espiritual, um amigo com Jesus, que eles conviviam diariamente, tinham toda a confiança, todo o amor por ele, e ele diz que iria então ser entregue na mão dos soldados e que provavelmente seria morto. Depois de sofrer, seria morto. Então, os apóstolos estavam desesperados com isso, porque ele já tinha conversado sobre esse assunto mais de uma vez. E Maria, ela tinha certeza, convivendo com eles e depois da conversa com José de Arimateia, com o próprio Jesus, ela tinha certeza que em breve ela estaria perdendo o seu filho amado. Vocês imaginem o sentimento desta mãe acompanhando Jesus em todos esses trabalhos que ele estava fazendo, já com também desconfiada de que aquilo tudo não iria acabar bem. Era Páscoa. E Jesus estava na casa de Lázaro. E ele convida Maria para passar esses festejos com ele e com os apóstolos. Na casa de Lázaro, ele revela aos presentes que seria traído então por um deles. Aqueles que estavam ali. Não disse exatamente se era homem ou se era mulher. Houve então uma comoção momentânea entre os apóstolos, né, que ficaram preocupados e temeram que Jesus pensasse que fosse algum deles. Mas, neste ponto, Lázaro, ele levanta-se, abandona a reunião e some no meio da noite. Terminada essa refeição, Jesus levanta-se e convida alguns apóstolos para ir com ele até o Getsemani, um horto da localidade onde Jesus costumava ir para orar, não é? E não era muito longe de onde eles estavam. Mas não permitiu que as mulheres o acompanhassem. Ele, Jesus, já tinha muito claro aquilo que iria acontecer. Ele já era sabedor daquilo que iria acontecer naquela noite. E após todo o sofrimento e morte na cruz, após tudo o que aconteceu, sabemos que Jesus foi preso neste horto, não quis que os seus apóstolos em momento nenhum tomassem nenhum tipo de atitude, e não tomaram a pedido dele. Ele foi julgado à noite no Sinédrio, o que era ilegal para a época também, condenado, entregue na mão de Herodes e depois de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos tentou uma troca com Barrabás, porque não via absolutamente nenhuma culpa em Jesus, mas o povo não quis assim. E ele veio a falecer. Algum tempo depois, Maria, no desespero de toda mãe que perde um filho, e que filho espetacular que ele era, não é? Depois de algum tempo, ele apareceu para sua mãe e a cumprimentou. Após ressuscitado. Disse a ela que se ela quisesse, poderia até tocar nele, para mostrar que a morte não existe. E disse também que sempre a observou durante o tempo em que ele estava encarnado aqui na Terra. Mesmo quando estava distante. Agradeceu sua mãe e a José o suporte todo que foi dado a ele, dizendo: serei, mãezinha, para sempre grato pela generosidade e vigor com que me possibilitaram esta experiência. A história do Evangelho que nós conhecemos começa exatamente ali.
Então, neste 5º capítulo, em que as nossas conversas sobre Maria encerram-se, podemos também dizer que após toda esta separação e a aparição de Jesus para ela, este bálsamo da vida, que era o seu filho, Jesus acalmar a sua mãe. E ele disse a ela também que João a procuraria para convidá-la para que fosse morar juntos, que ela precisava dele e que João precisava dela. E foi assim que isto se materializou e Maria foi então morar em Éfeso. E lá foi depois visitada por Lucas, que contou esta parte da história para nós e que nós pudemos então transmitir a todos vocês com esse carinho de falar de Maria, da mãe do nosso Mestre Jesus. Nos emociona, na realidade, podermos conversar sobre ela, porque estudando sobre a sua vida, entendendo os seus sofrimentos que todos passamos por aqui, podemos perceber que Deus, na sua bondade infinita, nos dá a todos as oportunidades que temos para irmos em frente e chegarmos na elevação que queremos. Para todos aqueles que participam deste Evangelho, para os que estão conhecendo agora o Evangelho, para os que já conheciam e estão divulgando o Evangelho, para todos, enfim, que seguem o Cristo, nós desejamos felicidades, nós desejamos que a vida de cada um seja entregue de coração como estes irmãos naquele cenário de mais de 2000 anos atrás se entregaram somente pelo amor. Queridos irmãos, é o que tínhamos para conversar sobre Jesus e Maria. Muito obrigado a todos.